Ó, a sequência do Palmeiras, tá? O Palmeiras tem um jogo super positivo pra ele seguir disparando na liderança do Brasileirão, que é o Goiás em casa. Depois recebe o Atlético Mineiro pra esse jogo de volta. E depois, ó, Corinthians fora, Flamengo em casa, Fluminense fora e Bragantino fora, hein? Se o Palmeiras sair bem dessa sequência, aí ele é praticamente campeão brasileiro, né, Piperno? Porque é uma sequência... Não, porque é muito difícil. Não, eu sei. Mas, é o mas Corinthians ainda... fora. Flamengo, que vai brigar ainda, ele pega em casa, empatou fora. Fluminense fora, que tá jogando um bolão e tá também no topo da tabela, e o Bragantino fora. Eu acho o seguinte, o Palmeiras passar por esses 4, mas não vencendo, preservando segurando a diferença eles que tem hoje. Exatamente, preservando a diferença que tem hoje. Os 9 do Flamengo, o Corinthians também tem jogos difíceis aí e tal. Aí, passando por isso, principalmente olhando lá para o Flamengo, que seriam 5 jogos a menos e a mesma pontuação. Eu acho que, assim, o grande adversário na disputa do título é o Flamengo, apesar dos 9 pontos. Não acredito que o Corinthians consiga tirar e não acredito na chegada, enfim, do Fluminense, que tem bom time, está jogando um belo campeonato e tal. Mas, assim, o rival é o Flamengo. Se o Palmeiras chega pro jogo contra o Flamengo com 9 pontos de frente e perde aqui em São Paulo, baixa para 6 com se todo o você bota o Flamengo com 9, você tem que botar o Atlético Mineiro que só tá um ponto. E o Palmeiras vai lá. É um ponto de diferença. E o Atlético é um ponto de diferença. Não, e o Atlético com risco de não brigar mais por nada. Se for eliminado da Libertadores. Sim. Você tem que botar também nessa matemática o Atlético, que é um ponto só do Flamengo no jogo lá. Se o Palmeiras sobreviver a isso, ele no sentido de sobreviver bem e tal, ele fica com uma vantagem interessante. Mas ainda acho um campeonato muito complicado e depende exatamente da Libertadores. Que uma coisa é o Palmeiras estar na Libertadores ainda, a outra se ele vier a cair na próxima quarta-feira. E quando a gente fala assim, pô, parece só o brasileiro, parece que é uma coisa, parece um campeonato que não vale nada, né? Não, aliás, a gente está se perdendo, inclusive na mídia. Acho que sobre isso. Muito claro que é a quantidade, a gente está falando. Tem 5 competições, você ficou só com o brasileiro. Não é que eu acho que não é minimizando a importância. É o fato de tem 5, você ficou só numa. Mas, Vanderlei, é isso. Mas aconteceu em 18. Um colega que eu respeito muito, não vou citar o nome aqui, até porque eu já discuti com ele a esse respeito, dizendo que o Palmeiras tinha como prêmio de consolação em 18 ter ganhado o Campeonato Brasileiro. Gente, quando é consolação ser campeão brasileiro, a gente está absolutamente perdido. A mídia muitas vezes é irresponsável, não tem a menor noção sobre as coisas, cara. Você pode até dizer, eu quero mais a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro, e para pegar um outro exemplo recente, o Liverpool em 2020 queria muito mais ser o que não era há 30 anos, que era ser campeão inglês, nunca havia conquistado a Premier League desde a primeira em 92, do que ganhar outra Champions, que aliás havia ganhado anos. Exato, de 21. Mauro, eu amanheci querendo... Primeiro, acordado pelo Mauro César Pereira. Que não dormiu. Depois eu cruzei com você. Ontem ele tava bravo comigo, então ele deve ter te ligado. Pela manhã ligou, estava muito mal-humorado. Tanto é que... Eu falei que o Racing era um nada. Não, mas nesse caso americano. Você errou. Também piorou. Você errou. Você piorou. Nessa eu tô com o Mauro César. Eu também. O Racing tá ganhando vários títulos aí de Libertadores. Não, mas não é um nada. É um nada, por favor. Ganhou o primeiro, inclusive, foi campeão em 67. Foi campeão em 67. Tanto é que saiu pela manhã e foi para o Pilates. Mas isso é outra conversa. E de regata, diga-se. Não, é para dar uma relaxada. Mas olha... Beijo, Mauro. Mas aí, quando eu cheguei aqui à emissora, eu cruzei com o Mauro Betting num café lá embaixo. Isso é verdade. Então eu fiquei feliz, mas eu fico muito incomodado em discordar de algumas coisas. Então eu queria só dizer o seguinte: eu acho, agora pancada, né? Pode bater. Eu acho que é extremamente importante o Campeonato Brasileiro. Claro. E por isso que eu sempre destaco que o cara que fica em quarto lugar, primeiro, segundo, terceiro e quarto no Campeonato Brasileiro, não perdeu a temporada, não perdeu o ano. Eu acho que é muito legal. Por quê? Eu discordo. Se for Atlético, Palmeiras ou Flamengo e não tiver pelo nível de investimento, título, eu discordo. Deixa eu só concluir. Porque aí eles investem muito para não ganhar nada. Vice do Brasil, Deixa eu só concluir. Eu só queria concluir. Por que eu acho não, foi isso? triste, mas não é um fracasso. Tem que ser a pergunta. Por quê? Porque eu considero extremamente importante, para não vocês me baterem muito, um degrauzinho, olha, do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? A Libertadores dá exposição, é importante. Ganhar a Libertadores é importante para a marca. Claro que ganhar o brasileiro é ótimo. Se ganhar, maravilha. Mas se ficar entre os 4 primeiros, não perdeu o ano, não perdeu nada. É muito bom ficar no Campeonato Brasileiro entre os 4. A Libertadores, que é importante.
Ó, a gente vai para um break, galera, muito rápido, na TV Jovem Pan, mas a gente volta já já, seguimos na rádio e no YouTube. Pode completar, Vanderlei Nogueira. É isso, eu sei que isso vai... Já tô... Piperno já falou, vai dormir. Não, é verdade. Mas eu queria só dizer isso, que é importante o Campeonato Brasileiro, se for campeão, maravilha, é ótima a competição do país, eu sei de tudo isso, tá? Você vai para Libertadores no próximo ano, tá tudo certo. Mas os 4 primeiros não perdem o ano. Agora, vamos lá. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Se bobear até o Corinthians agora, diante do investimento. O Fluminense. Não. Porque o Fluminense não investe o que esses times investem. Você tá falando de grana. Eu tô falando de dinheiro. Tá bom. Ó, a folha salarial do Flamengo, por exemplo. É diferente. A folha salarial do Flamengo, por exemplo, 35 milhões de reais. A do Corinthians deve estar bem perto disso. Aí você tem a do Atlético Mineiro, também muito perto disso. Palmeiras, talvez, um pouco menos. Mas nesse Esses nível. clubes não conquistarem um título de expressão no ano, eu acho justo a gente considerar um fracasso. Eu acho que fracasso é uma palavra forte. Eu entendo a tua avaliação. É uma palavra forte. Fracasso é quando você fica fora de tudo, foi uma decepção. Mas diferença de um ponto. Pronto, vai. Desses 4 aí. Certo? Não é um fracasso. Se todo mundo reconhece que é um campeonato difícil, não é um fracasso. Mas, Vanderlei, Mauro Betti me ensinou uma coisa. Quando os caras vão correr numa Olimpíada 100 metros rasos, não, isso não centésimo de atletismo não sei nada. a diferença entre o sucesso e o fracasso. Pode, mas aí eu retribuo a observação dizendo assim, que esses 4 diferentes de 1/100º de cada um, os caras continuam sendo top de linha. Não é todo mundo que corre 100 metros, né? Com disputa para ganhar. Então, eu acho que não é um fracasso. É isso. Ó, a gente tá voltando aí pra TV Jovem Pan. Vamos voltar agora. De volta, hein? De volta à TV Jovem Pan. Agora na TV, na rádio e no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência na TV Jovem Pan, que tá cada dia melhor, e também no YouTube. E agora a gente vai eleger o lance que marcou a rodada. Esse, claro, é o lance tectói da rodada. E a gente tem 3 opções. Gol do Gabigol, Corinthians 0, Flamengo 2. Gol do Danilo, Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2. E o gol do Nicão, São Paulo 1, Ceará 0. Eu já vou começar espinafrando a produção. Já nem sei o que você falar. Gol e não botar o do Arrascaeta é inacreditável. Mas foi quem escolheu na transmissão. Azar que foram os comentaristas. Você botar o do Gabigol e não botar o gol de placa do Arrascaeta no prêmio Os dois foram uma tomada. é inacreditável. Você Mas concordo com você, embora os dois foram golaços. E eu Mas o acabo primeiro... de saber que quem escolheu está ao meu lado. Olha aqui quem escolheu o gol do Gabigol. Como lance tectói na transmissão do jogo. Cara. Você agora vai querer mandar na minha opinião. Olha, nem o Vampeta concorda com o Vampeta. Você agora é um Ô, bom... Ganamboni! Olha o tomada aqui, Ganamboni, o pipoqueiro, viu? O Jorge Jesus não falou nada. Você viu? Não sei o que entrou no Lélio, viu? O Jorge Você Jesus sempre falou... apela pro pessoal quando eu te desmoralizo no futebol. Você agora é um Budman de folha de gol. Não. Gente, o gol do Arrascaeta foi inacreditável. Bateu na mão, foi ajudado pela mão do Gabigol. Lá vem. É a opinião de Gol legal. corintiano. E pela Então, vamos lá. isso, também não é o caso. Tá aí. Estão aí os lances tectói da rodada. Eu elejo o gol Arrascaeta. do Gabigol. Pronto. Do Gabigol. Até porque teve a jogada do Rodinei, que é muitas vezes massacrado. Vai, Foi Van. muito bem mesmo, Rodinei. Eu vou de Danilo, meu companheiro da Bahia. Danilo. Vou pelos E amigos o gol agora. de empate nos zagueiros. Pela dramaticidade do jogo, Danilo. Vanderlei. Danilo. Mauro. Eu vou com o gol do Gabi, mas o Vampeta, você conseguiu fazer com que eu concorde com o Pilhado. Ele É algo conseguiu. realmente inacreditável. Ele conseguiu. O quê? Não, que foi o gol mais bonito do Arrasca. O gol do Arrascaeta no seu lance Lembrava que a Arrascaeta fez o gol. Vai de Gabigol, tava tortinho. 2-0 na cabeça. Tava todo com a derrota. Tava essa porra aí nesse gol do Gabigol aí, cara. Tortinho. Não só eu, o próprio treinador falou que ficou perdidinho quando tomou o segundo. Você viu na coletiva? Ele fala, o Vitor Pereira tava perdido. Parece o eleitor brasileiro na urna. Eu nem vi que o Rony entrou, nem vi mais. Então está claro aí, Danilo é o lance tectói da rodada. Você quer se defender?
Então você não lembrava mesmo, ficou Mas por quê, rapaz? Eu até o Vitor Pereira na beira do campo ficou tonto, mas eu ali com o Nilson César gritando no meu ouvido. Eu digo, o que tá acontecendo? 2-0 em eu casa. tô vendo chegando o terceiro, o quarto, eu digo, é hoje. É hoje. Eu acho que você não tá vendo mais nada ali, tava só a alma ali mesmo, louco pra ir embora pra casa. Lembrando que ia perder dinheiro pro pilhado. Dinheiro é o que eu tenho mais guardado. Olha, tem isso, hein? Mentira, tô brincando, viu, mulheres? Que confissão. Eu posso falar o que você me falou? É? Posso falar o que você me falou nos bastidores? 2 milhões de formiga eu tenho. Ele falou pra mim, dinheiro não é nada, eu tenho 2 milhões guardados. 2 milhões de formiga. Mas o Corinthians vai pegar o Flamengo fora e depois pega o Palmeiras em casa do Campeonato Brasileiro. Você escalaria um Corinthians completo pro jogo contra o Flamengo? Eu já escalaria o Corinthians completo contra o Avaí, que vai jogar antes. Então. De olho já no Palmeiras, porque, ó, se você é eliminado de uma Copa do Brasil, se você é eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, é para ser criticado mesmo, pelo poder aquisitivo que o Corinthians tem e tudo que se faz. Pelo Flamengo da Libertadores, não já é se esperar. E pelo Campeonato Nacional, quanto mais você ficar perto do Palmeiras, sinal que você tá abrindo dos caras. Por exemplo, o Corinthians... Tá vivo, claro. Tá vivo, 4 pontos, tá vivo. E aí você fala assim... Como não tá vivo? Você tem um treinador de 1.600, sei lá quanto é que ele ganha, diz que joga pra frente. Aí você tem a recuperação do Renato Augusto, se o Willian continuar, todo mundo inteiro. Não é pra você ficar pensando, de repente eu tenho um plantel que não é pra encarar Palmeiras e Flamengo, mas eu tenho um plantel que é pra bater em Fluminense, é pra jogar contra Inter, é pra jogar contra Atlético Goianiense. Dá pra jogar mais do que tem Curitiba. jogado. E sonhar ali, que nem o professor falou, pra não perder a temporada. Lógico. Fica entre os 4. Só quero dizer que sempre é bom lembrar, porque é bom lembrar. O professor Silvinho ficou em 4. Deixou o Corinthians em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Ele foi para Libertadores. Falando em renda, você viu, professor? 5 milhões. Foi a maior renda. E ontem eu estava olhando a renda do Atlético Mineiro, foi 4 milhões. Olha só. Não, é importante chegar. É isso aí. Claro. Então e o Silvinho era considerado, de uma forma geral, inexperiente, um novato para dirigir o Corinthians. E, bom, ele foi muito criticado, não há necessidade de falar sobre tudo isso, porque é uma verdade. Né? Mas ele não deixou o time numa pindaíba. Ele deixou, com menos opções, hein? Bem menos, né, Vanderlei? Com menos opções, e ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Bom, é página virada? Eu sei que é página virada. Mas é isso que você está falando. Quer dizer, eu saía com a cavalaria toda contra o Avaí. Eu meti o bico aí, mas eu colocaria a cavalaria... Ó, eu tenho que te escolher sempre, porque você pede a palavra na hora errada. Eu sei disso. Nunca. Estamos de volta, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Vanderlei falando sobre a situação do Corinthians, se deve ou não já focar no Brasileirão usando a cavalaria. O meu sensor de Simancol está meio descontrolado. Então eu quero me desculpar. Então, com relação a isso, eu estava dizendo que se eu pudesse mandar alguma coisa, eu colocaria a cavalaria, o melhor que o Corinthians tem, contra o Avaí, contra o Flamengo, contra todo mundo. Só não joga se não puder jogar. Claro, não quero pôr ninguém lá com distensão. Mas se nada de poupar, tal, vai pro jogo, porque tá num aperto, cara. Já estamos olhando aí para novembro, vai acabar o campeonato. O Corinthians não pode pensar que vamos poupar. Quando você vai ver, não dá mais para poupar. Já era. O tempo já não ajuda. Mas contra o Flamengo na volta, vocês dois poupariam ou mandariam o time completo? Não, eu mandaria completo. Mandaria completo. Aí vai, manda lá. Flamengo, Libertadores. O time misto do Flamengo. Pra tu ver o que a torcida faz. Vem cá. Não pode, não. A gente jogou a toalha antes. Flamengo, Libertadores, é Corinthians. Então eu vou fazer uma pergunta inversa pra vocês. Ele contra o Palmeiras no jogo de ida, nesse Campeonato Brasileiro. Sim, Barueri ele botou poupou. Mas é um erro. Ele que era um jogo decisivo também contra o Boca. Mas estava muito lá atrás, né? Mas então, era decisivo contra o Boca e esse jogo contra o Flamengo, digamos que já é um jogo Não, eu botaria... aquele negócio de que vamos planejar e tal. Olha, está planejado assim. Olha, esse programa é de informação e tem tantos administradores que ouvem aqui conhecem de planejamento muito mais do que eu. Mas planejamento não significa, doutor Mauro Beren, não significa engessamento. Tem gente que faz o planejamento de cabo a rabo e não mexe uma vírgula. Isso não existe. Tá certo? Planejamento
permite ajustes de acordo com a situação daquele instante. Então, quando você vai enfrentar um arquirrival, na minha cabeça, você não tem que poupar ninguém. Ah, mas a próxima competição é mais importante, eu sei, mas a vizinhança é muito importante. Então, se vai Palmeiras e Corinthians, por exemplo, que são rivais, São Paulo, não importa, não tem que poupar. Quando dá certo, nossa, que planejamento esse treinador tem. É um negócio, é um gênio da lâmpada. Tá certo? Mas não pode ser assim. Tem que levar em conta a tradição, ou não. Tem que levar, mas eu acho que às vezes, por exemplo, pegar um exemplo recente, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro, antes da final contra o Flamengo. Quando o Palmeiras poupou, e era um jeito que o Palmeiras talvez não poupasse São Paulo, que poderia lutar contra o rebaixamento. Eu entendo que aquele dia o Palmeiras tinha que poupar. Mas, então, e no final deu. Exato, até porque deu certo, o Palmeiras ganhou do Flamengo. Ali eu acho, eu entendo tudo isso, tal, mas há momentos e momentos. Nesse caso específico. E aí entra muito do que falou o Corinthians está vivo, duríssimo. Não, eu acho que agora é o seguinte, gente, tem que rasgar. Tem que, os miúdos do professor Vitor Pereira eu já discuto. Não voltaram consagrados de Buenos Aires? Voltaram. Então, não colocou lá para jogar Sócrates, Casagrande em forma. Não colocou. Até porque não tinha outro, né? É lógico. Então significa o quê? Significa que você tem elenco. Quando a coisa encaixa, mas a gente sabe, foi exceção, não importa. O Boca ficou e o Corinthians prosseguiu. E eles são considerados heróicos naquela noite. E é verdade. Foi mesmo. Então eu acho isso. Eu acho que tem que pôr todo mundo. Mas tem uma pimenta. Não, é você não colocar o time titular nesse jogo, você assume que você jogou a toalha. Mas tem uma pimenta. Você assume que não dá mais. O torcedor do Corinthians nunca vai aceitar você voltar para um jogo 2-0 jogando a toalha. Você pega os reservas do Flamengo, os reservas do Atlético Mineiro e do Palmeiras, eles encaram Fortaleza, Cuiabá. Eles encaram qualquer um. Os reservas do Corinthians não encaram, velho. Até porque os nomes principais não estão legais. Olha o time reserva do Flamengo. Jogar, tipo Renato e Paulinho. Esses caras do 11... mas o time reserva do Corinthians, se tiver a volta de todo mundo, você tem os nomes bons também. Tem. Mas não encara. Vai pegar a Portuguesa. Vai pegar a Portuguesa do Rio de Janeiro. Foi um Deus nos acuda, irmão. Não viu, não? Então, você pega esse time do Flamengo aqui, ó. O goleiro reserva lá, que você bota lá o que você quiser. Aí você vem com o Mateuzinho... Fabrício não, Mateuzinho não, Varela. Não, pode ser. Você tem o Fabrício, que era titular do Bruno. Fabrício, Bruno, você Pablo, tem o Pablo, você tem o Ayrton Lucas. Aí você olha o meio campo. Você volante você vai ter Pulgar, Vitor Hugo, Vidal. ou Thiago Maia. Se você quiser escolher, o Vidal hoje. Aí você tem Marinho, Lázaro, Cebolinha. Olha os reservas do Palmeiras. Olha o Vitor Pereira. Assim, vem lá o Rafael Ramos. Quem é o zagueiro? Meu Deus. Aí já dá pânico. Mas ele deixou o Gil e o Raul Gustavo no banco. Se eles estiverem em boa condição física e não lesionados como tantos, aí acho que está num bom nível. Mas realmente, vai encarar Fortaleza, Flamengo, Cuiabá, Palmeiras, Atlético, não. Senhores, Inter de Porto Alegre, nada. Não se trata só de pegar um rival. O Corinthians vai fazer 3 decisões em 7 anos. Sim. Ele vai pegar o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Goianiense. E com detalhe, né? Ele aguenta. Vem cá, e contra o Atlético Goianiense, embora a diferença seja grande, mas o Atlético Goianiense veio uma vitória fantástica agora no meio de semana. Os dois jogos, tanto contra o Flamengo quanto o Atlético Goianiense, o Corinthians já é obrigado a fazer 2 para levar para os pênaltis. Sendo que um é no Maracanã, o outro na Neoquímica Arena. Assim, até o desgaste mental e físico vai ser gigante. Eu, sem querer fazer filminho com a torcida, eu acho que contra o Atlético Goianiense tem muita chance. Ainda tem. Eu acho. Mas 2-0 Corinthians no Atlético Goianiense é super possível. O time titular aguenta jogar esses 3 jogos. Mas nessa hora você vai entregar o pepino para quem? Pro miúdo. Por mais qualidade que tenha o miúdo, você vai entregar esse pepino pro miúdo? Essa é uma dúvida que deve passar na cabeça do treinador. Né? Porque pela dificuldade do jogo, jogo eliminatório, se eu perder eu vou embora, eu sei a importância, mas essa carga de importância, né, de responsabilidade, você vai colocar no miúdo. Vou colocar no miúdo porque o graúdo não tem condições nem de passar na porta do estádio. Aí é óbvio. Mas se o cara vai ficar no banco, eu sou Vampeta nisso. Eu discordo daquele negócio de pênalti do Vampeta, mas nesse negócio eu concordo com ele. Vai começar com o graúdo. Não dá mais com o graúdo, tira. Então põe outro. A responsabilidade tem que ser proporcional ao que você representa para o seu clube.
Porque hoje, mas é verdade. em agosto, o Corinthians está vivo em 3 frentes. No dia 17 de agosto, o Corinthians pode estar fora nas 3. Isso. É um risco. E veja, os graúdos, enfim, a cavalaria do Corinthians está abrindo o bico muito cedo. Sim. O time titular do Corinthians, que a gente imagina, é uma utopia que ninguém viu. Talvez o Vitor Pereira não saiba. Pelos nomes maravilhosos, mas pelo desempenho exato. atual e pelas lesões do Renato Augusto, sobretudo do Paulinho, que não tem o que fazer. Então, todos abaixo. O próprio William não só não tem jogado tão bem, como tem se lesionado muito, uma série de circunstâncias. Pelos nomes são históricos, ninguém nega. Agora, o desempenho não tá legal. Ontem tivemos aqui o Pet, né? O Pet ontem estava aqui com a gente, aí depois a gente saiu pra almoçar, né? Aí a gente conversando na mesa, ele falou assim: eu cheguei num jogo, numa decisão, o Flamengo tava sem me pagar e tal, falou que ia pagar na segunda, não pagou na terça, não pagou na quarta, não pagou na quinta, falou, vai na sexta, e a decisão é no domingo. Ele falou aqui no programa. Ele falou isso. Não, mas depois ele repetiu lá, né? Vai lá que o dinheiro tá lá na sexta. Ele falou, sexta o dinheiro vai estar? Chegou na sexta, não tava. Não se preocupa que segunda tá. Ele falou, perde o título, esse dinheiro vai estar aonde na segunda? Nem a pau. Ele falando assim, que tava na pizzaria, ficou bebendo e tal, aí o amigo dele lá foi, buscou ele, Maldo, vai pro jogo, o Wilson, mas não sei o quê. Aí ele contou de novo no restaurante, você falou assim, eu cansado, eu vou prender 2 jogadores do Vasco comigo. Os caras não vão me deixar em paz, eu mesmo cansado. Se eu for beber água, pela importância que eu tô dentro do jogo, é melhor do que um que tá inteirão, que os caras do Vasco, não é o Pet, não precisa marcar, não precisa botar 2. Perfeito. E com o Pet precisa... Ele falou, vou beber água. Ia 2. Vamos supor que fosse o Nasa e outro. Tá para cobrir. Então, nessa hora, por quê? Por que não entrar o Juliano? Por que não entrar o Roger Guedes? Vai botar o Adson, né? Adson, Mosquito. Nada contra. Todo mundo tem sua luz ao sol. Giovani, deixa para depois. Primeiro Jogo grande, grande, clássico, se for, ou de importância de classificação. Claro que não importa o adversário, se não for de muita expressão, mas isso pode te tirar de uma competição. Pô, começa com os caras, meu. Professor. Não, mas eu entendo o Pipeno, porque você vai cansar os caras para todos os jogos. O questionamento do Pipeno é um dilema que o Corinthians é muito lógico, físico, mas assim... Mas não dá pro Corinthians ir com um time alternativo no Maracanã contra o Flamengo. Para mim, isso nenhuma hipótese. Eu acho que das 3 frentes, essa é a mais complicada hoje. O Corinthians está mais vivo Flamengo, no brasileiro e é obrigação a Copa do Brasil, embora as vantagens sejam grandes. E, aliás, o Corinthians vai enfrentar o adversário mais engraçado do futebol brasileiro, porque no Atlético Goianiense todo mundo fala. O presidente, inclusive, depois do jogo contra o Flamengo, que tomou aquele amasso, ele saiu e falou, o Jorginho errou tudo. Que não deveria ter escalado o time titular, porque tem muito jogador cansado, a gente já sabia que ia perder, então escala lá a molecada. Nessa eu tô com o presidente. O Adson Batista. Mas o Jorginho apelou, ele falou, vou ficar no brasileiro que leva de tudo. E aí foi lá e ganhou de 1-0 na frente da história. Fazer é tipo assim, o William e Renato Augusto deixa ainda recuperando e joga contra o Atlético Goianiense. Aí eu acho que pode ser. Sim, que aí o torcedor não vai fazer pressão. Os caras não vão jogar contra o Flamengo? Eles estão se recuperando. Tá voltando. A questão do Renato Augusto, sobretudo, eu acho que e ele aí poderia você estar disponível. foca pra tentar passar na Copa do Brasil.